Graças a Deus, graças a Jesus, depois de todas as tribulações do nosso dia, de todos os nossos afazeres, depois de termos dado conta das preocupações, das atividades no trabalho, pudermos chegar até aqui. E é assim que nós queremos tranquilizar os nossos corações, respirando fundo, entronizando esta paz, a tranquilidade que emana deste ambiente, a luz divina que invade os nossos corações, pela graça desse reencontro com o nosso Mestre querido. E assim vamos sentindo ainda mais perto de nós o nosso anjo de guarda, este espírito designado pela espiritualidade benfazeja, designado por Jesus, por Deus nosso Pai, para nos fazer companhia nessa oportunidade reencarnatória, sentindo a presença desse nosso amigo, agradecidos que somos pela sua companhia, pela sua intuição. Vamos igualmente agradecendo a todas as fraternidades espirituais responsáveis pelo desenvolvimento e pelo amparo das tarefas que são realizadas a partir desta casa, cumprimentando o mentor da Fraternidade Espírita Amor e Luz, e indo até o abraço caloroso para nos refestelarmos no colo de amor e luz de nossa mãezinha querida. E assim podermos, nesse abraço apertado, sentirmos todo o amor que ela tem para nos dar, a sua proteção, o seu amparo, para deixarmos ali os nossos mais sinceros agradecimentos pela graça dessa maternidade divina que ela nos empresta pelo exemplo do filho que deixou para servir de nosso modelo. E assim, reconhecendo o quão infinito é o exemplo deste guia, é que nós queremos reconhecer então a presença do nosso Mestre aqui conosco. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele lá estará. Então nós podemos sentir a presença dele aqui conosco, entrando por essa porta, caminhando por esse corredor e estando conosco em nossa companhia, para podermos compreender um pouquinho mais do seu Evangelho bendito. E assim podermos ir até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz, para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito boa noite a todos. É mais uma vez uma alegria muito grande podermos nos encontrar aqui, né? A bênção desse reencontro que reconforta todos nós, não é mesmo? Estou revendo aqui amigos queridos. Miguel, tudo bem, Miguel? E aí, tudo bem? Para hoje nós podemos falar um pouquinho sobre este convite especial. Nós estamos diante de uma conclamação do Cristo para conosco. Então, nós vamos abordar hoje um tema que parece assim, né? Estar muito distante de nós, devido ao nosso grau de adiantamento atual, né? Mas é que nós temos de dar o primeiro passo. Nós temos de seguir no caminho da evolução. Nós temos de partir para um compromisso nosso, ações nossas, propósitos nossos, no sentido de nos melhorarmos.
cada um de nós é detentor desta capacidade infinita, de se melhorar a si mesmo. Mas prestem bem atenção. Não está ao nosso alcance a melhora do nosso próximo. A não ser quando nós nos façamos de exemplos. Mas mesmo assim, diante da nossa condição de ainda seres impuros, né? De ainda seres pequenos em relação à divindade absoluta, nós temos é que nos preocupar com o nosso propósito individual. Porque a maioria de nós, né, como só ia acontecer com os seres humanos, fica muito preocupado com o que acontece com o vizinho, né? Fica muito preocupado com o que acontece com os outros. Então a gente olha sempre o defeito alheio, a gente olha sempre a dificuldade que a gente tem de relacionamento com eles, a gente olha sempre o outro com aquele olhar crítico, né, introspectivo, para nós queremos que ele nos ofereça condições melhores de relacionamento, e nós acabamos por nos esquecer do campo mais fértil que existe. O campo mais fecundo que pode existir, que é aquele relacionado com as nossas próprias ações, dentro dos nossos limites, que é a nossa capacidade individual, muito particular, de nos transformarmos para melhor. Mas quando nós falamos em crescimento, quando nós falamos em evolução, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos uma pergunta que é feita por Kardec para a espiritualidade, que pode conduzir todo esse nosso processo, que pode nos orientar nesse caminho que cada um de nós se propõe a trabalhar para podermos ser melhores. Então Kardec pergunta para a espiritualidade assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e de exemplo? Qual é o tipo mais perfeito? Ao que a espiritualidade responde com a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Não existe resposta lá no Livro dos Espíritos mais curta que essa. Mas também não existe resposta no Livro dos Espíritos que seja mais expressiva no sentido de nos indicar esse norte, de nos indicar esse objetivo. E a espiritualidade responde à pergunta dizendo assim: Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de guia e de exemplo. E já que nós temos um guia, né? Já que nós temos um exemplo, já que nós devemos conseguir nos programar, nos determinar de acordo com esse caminho que devemos seguir, vamos observar nas lições do Cristo, nos propósitos do Cristo, nos exemplos do Cristo, o que é que nós podemos fazer, não é mesmo? Para podermos ir naquele caminho. Ah, Marcelo, mas será que eu aqui, né, na minha humílima condição de aprendiz, né, eu sou tão insignificante diante de uma expressão espiritual dessa natureza que é Jesus? Será que eu algum dia vou poder chegar aos pés dessa cachoeira de evolução? Dessa infinita bondade que significa Jesus para todos nós? Sim, nós conseguiremos chegar até lá. Mas isso não depende do nosso vizinho. Não depende das observações que ninguém fizer a nosso respeito. Depende de uma consciência muito particular nossa nesse sentido, né? Para que nós nos movimentemos de acordo com o propósito. E se nós queremos seguir o Jesus, esse Jesus que nos é oferecido de guia e modelo, para podermos alcançar um lugar melhor ao sol da nossa evolução, nós temos que ter atitude
determinante, positiva. Temos que ter um compromisso com essa tarefa. E nós vamos buscar no Evangelho os caminhos para podermos seguir nesse sentido. Então, nós vemos que a Revista Espírita de 1868 tem uma mensagem de Lacordaire que nos dá, assim, uma lembrança de como nós devemos fazer. Porque essa lição de Lacordaire nos dá a dimensão perfeita do que vem a ser o Cristo para nós, esse exemplo de infinita bondade. E Lacordaire nos lembra do seguinte: ao lado de Deus, olha a localização. Por aqui a gente já percebe a dimensão dessa evolução. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala de espíritos puros. Então tem lá a escala de espíritos puros, né? Tem lá os espíritos puros. Aí, chegando lá nos espíritos puros, tem a escala dos espíritos puros. Observando a escala dos espíritos puros, tem o topo da escala. Vamos imaginar assim, como se nós estivéssemos visualizando uma montanha. Lá no topo, esses espíritos merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução das ordens divinas. Olhem só a importância do nosso modelo. E Deus escolheu entre eles, entre esses espíritos chegados ao topo, os seus enviados superiores. Portanto, vai ainda além daquilo que nós podemos imaginar. Esses enviados superiores são encarregados de missões especiais. E Lacordaire termina dizendo: podeis chamá-los Cristos. Então, por que nós estamos abordando aqui essa ordem de grandeza? Essa expectativa do que vem a ser o nosso modelo? Para que a gente tenha uma noção da grandeza de nossos esforços, de como nós devemos trabalhar nesse caminho, no sentido de podermos ir para essa direção. É preciso que a gente tenha uma dimensão, como a gente faz lá, né? Quando a gente está querendo ir num endereço qualquer, a gente não se apoia lá naqueles programas, não é, que nos dão a localização, Dr. Google, né? o Waze da vida. Então a gente coloca lá e eles nos indicam, eles nos dão lá a distância, os caminhos a percorrer, se tem trânsito ou se não tem. Então, quando a gente tem uma dimensão do nosso trabalho, quando a gente olha para o campo que vai receber o nosso plantio, quando a gente examina as condições climáticas dessa semeadura, então nós ficamos mais senhores dessa situação. Nós ficamos mais detentores dessa condição, dessa capacidade, da oportunidade que cada um de nós recebeu de Deus para podermos chegar até lá. Ah, mas eu ainda sou tão imperfeito, mas eu ainda cometo tantos pecados, eu ainda sou tão incompreensivo, ainda me revelo tão intolerante em relação às pessoas que convivem comigo. Pois é, mas chegou o momento de nós darmos outros passos no sentido da evolução, porque ninguém retrograda. Ninguém volta para trás, para nós usarmos um pleonasmo. Né? Retrogradar nunca. A nossa evolução é sempre no sentido da frente. E para isso, nós temos de reconhecer, né, um chamamento carinhoso de Jesus nesse Evangelho, né, representado aqui pelo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no Evangelho de Mateus, nós vamos colher aqui, né, uma sugestão de Jesus. Diz ele assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Está no Evangelho de Mateus. Então, se Jesus nos convida a sermos perfeitos, se Ele coloca diante de nós a grandeza dessa possibilidade, Ele carinhosamente nos lembra de um detalhe importante. Alguém imagina qual seja esse detalhe importante que ele nos lembra quando Ele nos convida a sermos perfeitos? Ele nos lembra da nossa condição de imperfeitos. Ele nos faz um chamamento. Olha, vocês ainda têm muito por aprender. Vocês ainda têm bastante capacidade para evoluir. E eu posso sugerir os caminhos. Eu posso sugerir as formas de vocês poderem chegar até lá. Então, nós vamos lá no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e nos versículos 44, 46 e 48, e vamos colher ali uma espécie de sinalização para que a gente possa se livrar da imperfeição. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui é desejoso de se desvencilhar da imperfeição. Eu tenho certeza que essa imperfeição, de que somos todos nós portadores, inclusive aqueles que vêm aqui, né, lembrar disso. Eu preciso que venha aqui falar alguém. Pode ser qualquer um de nós, mas não é porque a gente está aqui que a gente não recebe, né, o mesmo estímulo de podermos crescer. É preciso que a gente receba uma orientação. E o Cristo nos diz: amai os vossos inimigos. Mas como é que eu vou amar um inimigo meu? Procurando alguma coisa de bom nele que reflete você. Pronto. Olha só como não é difícil, né? Procurando algo de bom que ele tenha. Porque se nós formos querer, não é, perquirir no nosso semelhante tudo aquilo que há de ruim nele, nós vamos encontrar um monte de coisa. Mas o campo fértil onde está? A semeadura onde é que tem que ser feita? Dentro de nós mesmos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, estão aqui algumas recomendações do Cristo para que a gente possa seguir no rumo, nesse caminho, nessa direção da perfeição. Ah, mas é muito difícil isso, Marcelo. Como é que eu vou amar uma pessoa que me odeia? É simples, né? É só a gente se desvencilhar do ódio. Porque a simples forma, a simples razão de nós nos apartarmos de sentimentos espirituais inferiores já nos coloca num patamar do início do amor crescendo em nossos corações. Se nós esquecermos tudo que o nosso semelhante tem de ruim e começarmos, como sugere o nosso querido amigo aqui, né, a refletir sobre o que há de bom nas pessoas que estão a caminho conosco, porque estamos todos juntos. Essa não é uma caminhada isolada. Desde os tempos das cavernas, o homem não sobrevive sozinho, saía em grupo para caçar. A relação entre os seres é algo de determinação da divindade para a nossa condição de seres humanos na atualidade. Então nós estamos em constante exercício de relacionamento com o nosso semelhante. E o amor, ele começa por uma determinação, uma decisão nossa. Porque se nós decidirmos sermos infelizes, é só nós nos empenharmos no contrário. E o que é que nós queremos para nós? Do que nós somos desejosos, afinal? Qual é o verdadeiro sentido da razão pela qual nós estamos aqui caminhando junto com esse nosso semelhante? Senão para nós servirmos a ele de aprendizado e ele para nós. Há uma reciprocidade nisso tudo. E lá num capítulo, num item desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos colher aqui uma série de sentenças que nos remetem também
em forma de auxílio a esse caminho de evolução. Está no título lá, o homem de bem. O homem de bem. Claro, isso também se aplica às mulheres, né? Não é o gênero específico do homem. Mas os espíritos nos lembram. É o homem de bem, que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. Aquele que interroga a própria consciência sobre os seus atos e se pergunta frequentemente se violou a lei do amor e da caridade. Aquele que aceita as provas e expiações sem reclamar e o faz com resignação. Que não age com preconceito, julgando o seu semelhante antes de tratar do campo fértil que há aqui dentro. O que não alimenta o ódio nem o rancor. O que não tem sentimento de vingança. O que age com perdão. Gente, o perdão não faz bem para os outros. Perdoar elimina toda a raiva, todo o ódio, todo sentimento negativo que acaba com o nosso ser. Nós somos as fábricas de nossos sentimentos. É aqui que as paredes internas reverberam os sentimentos que são criados a partir de nossos corações e mentes. O que é indulgente e que aceita as imperfeições alheias e estuda as próprias imperfeições, trabalhando para combatê-las, que não se envaidece da riqueza, que encontra satisfação em ajudar ao próximo, e tantos outros exemplos que nós podemos colher ali, né, nesse título, desse item, desse capítulo, O Homem de Bem. Ah, mas é fácil? Não, é muito difícil. Mas se fosse fácil, nós não teríamos sido designados com um desafio dessa grandeza. Porque Deus confiou em nós, confiante de nossa capacidade, de nossa força evolutiva, das condições que cada um reúne dentro do seu coração para ir adiante e transpor as barreiras dessa imperfeição de que somos todos nós detentores. E para finalizar, eu quero lembrar de um item, de uma lição importante que nós colhemos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item que fala dos bons espíritas, em que a espiritualidade nos lembra assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, e aqui eu estendo a toda a irmandade cristã, porque nós não podemos nos arvorar, não é? A detentores da verdade absoluta. Os espíritas não são detentores da verdade absoluta. O Cristo não tinha religião. A religião do Cristo era do amor e da caridade. Mas prossegue as instruções dizendo assim: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz na sua transformação pessoal, né, e na luta por conter as suas más tendências. É assim que eu quero sair daqui hoje, com essa sementezinha plantada em cada um desses corações, inclusive nesse que está aqui, ouvinte da mesma forma, para que nós possamos nos olhar e nos sentir seres humanos melhores logo adiante. Que assim Deus nos proteja e nos ampare. E assim, diante da graça desse aprendizado, da oportunidade que nós tivemos do encontro com o Evangelho do Mestre querido, nós queremos de joelhos em espírito agradecer por mais este bálsamo da luz que emana dos ensinamentos cristãos, a luz que clareia os nossos caminhos e ilumina os nossos propósitos. É assim que nós queremos assumir um compromisso de irmos adiante e diariamente nos conduzirmos nessa melhora individual, na certeza de que nós temos as ferramentas
e as instruções necessárias para fazê-lo. Determinados, confiantes e corajosos para seguirmos em frente. Que possamos nós voltarmos aos nossos lares e lá encontrarmos os nossos familiares repletos de muita saúde, de muito amor e de muita paz. E que, se assim Deus nos permitir, nós tenhamos a ventura de voltarmos até aqui, numa próxima oportunidade, ou em qualquer lugar onde possamos nos encontrar com o Evangelho bendito. Graças a Deus e graças a Jesus.